Eu tô surpresa que esse dia chegou tão rápido. Eu me passei por tanta coisa em só 18 anos de existência. Chega a ser loucura o quão longe eu cheguei pra estar nesse lugar que estou hoje. Eu realmente não sei o que dizer. Virei CLT nessa porra! Opa, guys, tudo bem com vocês? E bom, como vocês podem ver, hoje é o meu aniversário! E não é só um aniversário qualquer, não. É meu aniversário de 18 anos! Ou seja, eu sou legalmente e canonicamente uma jovem adulta. E ei, parem de me chamar de criança pela minha voz Não é só esse detalhe, Laiane. Você de novo? Ah, sério, o que você quer? No caso, eu quero falar algumas coisinhas sobre o fato de você ter 18 anos agora. E o que seriam essas coisas? Bem, pelo menos ninguém vai reclamar de você ver algo inapropriado, como palavrões e palavras sugestivas. Agora você é livre pra ver coisas sem te julgarem, ou falarem: que isso, Laíde, você não pode ver essas coisas, é feio e você também é cristã. Mas não liga pra esse tipo de baboseiras. Você é livre pra fazer o que você quiser, você é você, e você tem suas responsabilidades, e você não sai falando coisas assim pra todo mundo ao seu redor. Você é quieta até. Sim, isso é verdade, eu sempre fico no meu canto com as pessoas assistindo na internet em específico. Exatamente, minha cara Laiane, então seja livre pra ser você mesma. É só isso que tem a dizer? Não, eu tenho coisas a mais pra dizer. Fala então, Bocó. Você também desbloqueou a classificação de 18 anos, depois de tanto tempo. Agora você pode beber champanhe, vinho ou qualquer coisa com moderação e pode transar. Ok, eu já entendi essa parte, eu já sei disso. Mesmo que eu não faça isso, eu adoraria um champanhe algum dia. Adoro champanhe. Agora eu tô no bonde dos mais velhos, yes! E depois de uns bons anos eu vou comer um maracujá bem gostoso. Tá bom, Laiane, você já falou demais. Ah, deixa eu. Ok, tudo bem. Yay, eu quero transar! Mas bem, Laiane, agora que você é adulta, o que você acha sobre isso? Como se sente? Bem, eu só fiz um ano a mais de idade, eu ainda sou bem jovem, mas digo que agora que eu tenho que ter mais responsabilidade nas ações que eu faço e até que pra uma pessoa jovem como eu sou bem madura, até quando eu estou levando as coisas a sério. Eu só brinco na hora de brincar e mesmo que as pessoas questionam minha maturidade, talvez, eu não sei. Mas se eu agir de forma imatura nos meus vídeos da zoeira ou qualquer outro lugar sem ser algo sério, é completamente normal, até porque eu adoro me divertir, eu não quero ser chato o tempo todo. Afinal, temos horário pra tudo na vida. E tem hora pra brincar e tem hora pra levar as coisas a sério. É basicamente isso que eu penso. E na vida a gente só tem uma. Então eu aproveito bastante, me alegrando e rindo das coisas bobas ou coisas bem vergonhosas, sabe? Eu quero levar essas características pra minha vida, pois faz parte de mim agora, faz minha vida ser algo mais colorido. Eu adoro meu humor, eu adoro piadas, eu adoro rir e isso me deixa a minha vida bem mais viva e bem mais legal. Então, ninguém merece mudar pra agradar outras pessoas, é como eu penso. Foda-se as outras pessoas, o que importa de verdade é você mesmo e se importar consigo mesmo em primeiro lugar. É bem profundo, Laiane. Bem, Laiane, não está esquecendo alguma coisa? Ah, sim! This is a waste of time. Walk away before you get hurt. Untouchable, 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 Bem melhor. Agora, pessoal, eu vou falar de ossos e de todas as minhas variações nesse vídeo. Yay! E bom, para esse vídeo não ficar gigantesco, eu vou resumir o meu ponto de vista de ossos que eu criei e o conceito real delas, que é bem mais complexo do que parece. Mas eu vou explicar de uma maneira simples para que fique fácil de entender. Bom, tentar, né? Porque eu não sei se a galera vai entender de primeiro o que eu vou querer dizer com isso, mas tudo bem, né? O que importa é eu tentar explicar. E bem, eu em si, Laiane como pessoa, eu criei essas vocês para representar totalmente a minha personalidade e pessoa de forma criativa e única. Mesmo que esses significados estejam meio bagunçados, como a dessa dragoa, que demonstrava raiva e depois passou a representar outras coisas que eu vou falar nesse vídeo ainda. E por favor, sigam a cronologia que eu irei contar agora, ou vocês vão ficar meio perdidos na hora de eu explicar as coisas, então vejam o vídeo sem pular nenhuma parte, sério. Mas bem, desde o início eu criei essa persona que era para me representar como pessoa na internet,
É uma gata branca, fofa e mística, e a sua raça é única, sendo uma aligata. Ela tem um chifre de unicórnio e asas super fofas, como nuvens. Seus pelos são feitos de algodão doce, mas não são comestíveis. E seus pelos crescem rápido, caso acabe rasgando ou cortando seus pelos, em questão de segundos. Bem, uma característica que é bem importante nela é que ela pode mudar de cor de acordo com seu sentimento. E pode mudar as cores também. As cores sendo diferentes do que as pessoas costumam interligar. Então, decidi fazer algo diferente pra ser único. Pra não ser a mesma coisa de sempre. Tipo, vermelho raiva, tristeza azul e os caramba 4. É tipo isso. E as suas cores são: branco significando normal, cinza claro sendo triste, cinza escuro sendo depressão, preto sendo raiva ou ódio, colorido sendo muito alegre, ciano sendo a vergonha, rosa choque sendo apaixonada, amarelo sendo pânico, verde me dei mal, roxo sendo medo e laranja sendo tédio. E bem, eu não tenho mais cores para dar pra minha OC além dessas. Não preciso criar também várias cores e emoções pra ela, até porque eu sei me expressar. Mesmo não usando todas as cores, assim, pra especificar cada sentimento e coisa e tal. Eu prefiro só essas cores mesmo. E essa ideia eu acabei tendo apenas em 2021. E também tinha algumas outras cores que iria ter mais, mas descontinuei e não tive ideias do que fazer com essas cores. E sinceramente eu prefiro só fazer esse básico, pra não ser algo grande demais também, pra não ser muita coisa também. Inclusive, quando ela muda de cor várias vezes, ela tá começando a enlouquecer basicamente. E é basicamente por causa disso. E bem, não é só isso apenas, ela tem uma segunda face que seria virar um dragão preto e roxo, que representa a raiva ou um ser do mal. Hoje em dia ela representa a raiva e traumas, como cicatrizes. E todas as porradas que eu já recebi na vida, seja de realidade ou de tudo de ruim ou mal que já me passei. E ela representa o puro ódio incontrolável sendo esse monstro. Ela se sente assim quando comete algum erro e taca sem dó nem piedade. Ela não representa totalmente só ódio, só quando ela perde sua cor roxa que ela está totalmente mal e triste. E essa aligata tem outra personalidade, mudando para um dragão dramático que só faz dramas. E também ela pode virar um Gugu da vida, representando a amizade e que ela defende seus amigos a todo custo com unhas e dentes. E ela vira uma Teosdol das ideias e é isso. Realmente não sei o que eu poderia comentar sobre ela. Realmente não tenho certeza do que ela vai ser. Então, talvez a decepção e o ódio por algo, eu ainda vou ver isso futuramente, aí eu atualizo vocês. E bem, depois de um tempo criando essas duas OCs no começo de tudo, em 2024 eu decidi canonizar que eu sou uma entidade. Exatamente, a Laiane é canonicamente uma entidade, guys. Porque eu sempre mudava de etnia e raças de seres vivos durante os anos, assim que eu criava uma OC e os caramba 4. Eu achava essa ideia bem bacana. E bem, agora eu vou entrar a fundo sobre isso e vou tentar explicar o máximo possível, porque é a parte que vai ter muita coisa. Essa entidade ela é capaz de mudar de forma e de raça, mas ela só vira por diversão e ela não tem uma forma real em si. Só é feita de matéria cósmica ou sei lá, é só uma entidade, é uma entidade e pronto. E ela é uma entidade do bem, ou seja, ela não é do mal ou algo do tipo, ou que quer matar os caramba 4. Ela é completamente do bem, diferente de outras entidades que são malignas ou uns zezés da vida. E também é pra representar minha bondade como pessoa, então nem tem essa de eu querer ser diferente dos zezés, ok? Tanto que um detalhe, o Red Nick é uma entidade maligna e não tem nada a ver com essa entidade do bem, então separe bem esses dois. E bueno, ela só quer ser feliz e conhecer os humanos, os que fizerem mal a ela faz o que pode, né? Ela pode matar ou machucar sua vítima. Ela é mais de machucar a pessoa, mas a sua preferência é ser verbalmente com as pessoas mais fracas e sensíveis. E com pessoas que não são sensíveis, ela machuca até matar, sem dó nem piedade. Ela tem um coração bom, mas ela tem o seu lado sombrio e maldoso, pois ela não tem pena de perdoar o que fazem com ela, pois ela só quer paz. E bem, para ela expressar suas personalidades, ela vira literalmente qualquer coisa, mas possuindo leves diferenças, como os olhos sendo cianos e tendo cílios. A não ser que ela se esforce para mudar de gênero. Laiane homem confirmado, 100% original oficial, sei lá o que. Ai. E isso também pode desgastar ela se ela usar esse poder até demais no mesmo dia. Então ela só se transforma 2 ou 3 vezes por dia, e depois ela não pode mudar para outra coisa além do
do que ela já virou naquele mesmo dia. Mas cada ano que se passa, ela fica um pouco mais forte e se acostumando com isso, mas não torna um ser 100% poderoso que pode dominar o mundo, já que ela não quer isso e não quer exterminar a humanidade, mesmo que ela tenha essa capacidade, então, né? E ela tem grandes limitações de mudar a realidade do jeito que ela quiser, ela só pode apenas mudar o seu corpo e habilidades mesmo não sendo 100% perfeitos. Ela só tem grandes habilidades quando ela cria seus próprios seres do zero, como foi a Nyan Mystic, a Dragon Mystic, a Lionne Hedgehog e etc. E ela tem dois lados, o lado mais sério e o lado mais cômico de ser. Sério sendo a Nyan Mystic e a Akita, e o lado mais cômico seria suas versões orissas que ela adora tanto ser, já que a orissa representa seus grandes gostos atuais como Sonic e jogos em geral. E como ela é uma entidade, ela vira também uma EZ em sua forma orissa quando ela vai fazer alguma vítima. E bem, explicando mais por parte das orissas, ela virou várias versões também de si mesma, que também podem interagir entre si, sendo suas personalidades falando com elas mesmas. E isso acontece apenas em seu mundo vago e vazio. E sim, ela tem um mundo próprio, que é literalmente um void. E ela não consegue fazer isso na realidade. Então, só pra avisar, em algumas partes são só lore mesmo. Mesmo não sendo uma personalidade minha também. Foi mal. E essas orissas são a The Hedgehog, que representa apenas seus gostos por Sonic e outros. Sua personalidade é ser mais da zoeira e fazer piadas e tentar ser legal e radical. E ela pode tentar esticar seus membros como uma entidade ainda, mostrando que ela não é 100% uma orissa normal ou uma Mobian. Mas ela é mobiana. A Lionne Hedgehog Memes, ou Lionne Memes para ser mais exata, é uma versão mais zoada da Lionne Hedgehog original, sendo mais brincalhona e zoeira do que a própria orissa Ciana. Possuindo olhos vesgos e não tendo seu topete e óculos como a Lionne Hedgehog teria. E ela tem um lado meio estranho e psicopata, de forçar suas vítimas... basicamente gostar de suas piadas que ela ama fazer, sejam, sei lá, de mulher grávida ou de uma coisas bem cringes, até a pessoa se sentir um purgatório sem fim e sair totalmente traumatizada de lá. Ou acabar nem saindo. Sua aparência é memes, mas ao mesmo tempo ela é bem fofa, principalmente em sua voz doce. E ela faz isso sem perceber que é um tipo de tortura mental e cringe, fazendo todos terem medo dela. E ela faz coisas que podem alterar sua própria realidade à vontade. E ela também pode mudar completamente seu corpo. E também ela possui um corpo mais largo, mais longo. E bueno, falando da Lionne Hedgehog fofa, ou Lionne fofa mesmo, é uma ouriça que representa sua fofura apenas. Ela é inocente, doce, incapaz de se defender. E basicamente é isso o conceito dela, é só ser fofa mesmo. E ela é só mais pequena que as outras Lionnes, e por causa dela, a Lionne Memes começou a ser mais fofa também. Agora falando da Lionne.z, é a mesma ouriça, só que ela é uma entidade maligna com sangue frio, capaz de matar qualquer um que fizer mal pra ela. Seja com ela ou seja alguém que envolve ela. Ela é vermelha e azul representando a raiva e às vezes ela fica totalmente escura com detalhes azuis escuros. Apenas pra assustar suas vítimas ou botar desconforto nelas, ou pra representar de que não é a Lionne naqueles momentos. Lionne Flatway é uma versão super corrompida como Sonic Flatway. Porém, ela é para representar sua loucura e raiva psicótica incontrolável. E ela é capaz de xingar mais do que o normal, usando os palavrões ou qualquer palavra ofensiva para realmente afetar a pessoa sem perceber ou ter o mínimo de noção. Bom, ela não só usa palavrões ou palavras ofensivas, mas também usam palavras normais que ela realmente ela sabe ofender a pessoa da pior forma possível. Lionne Hedgehog, ela é uma das OCs mais recentes e ela não tem uma lore, ela só tá mais por uma skin mais forte da The Hedgehog mesmo. Ela só virou uma orisa lobisomem apenas, que nem o Sonic Hedgehog. Lionne Afton, bem, eu não criei o design, ela foi criada por um amigo meu. E por enquanto ela não é canônica, mas ela existe e talvez eu me aprofunde nela mais futuramente. Metal Lionne também é uma OC recente que não tem muito aprofundamento, mas futuramente vai ter coisas sobre ela. Lionne Palhaça, ok, chega, é ouriça demais pra falar, eu acho melhor falar disso em outro vídeo especificamente pra isso, futuramente. Meu Deus! E bueno, voltando, essa entidade não faz só isso, ela tem um detalhe importante. Ela pode misturar todas as características de suas criações de formas. Tanto que há bastante tempo a Nyan Mystic ela tinha esses indícios, ficando escura e com características da Dramatic Dragon, que é essa dragoa aí que é outra parada, que representa seu drama basicamente, falando aqui no meio do vídeo mesmo. Só você tem a capacidade de ensinar uma cena ou fala uma expressão como uma peça de teatro. E essa entidade pode misturar qualquer coisa mesmo, dando uma mistureba de várias
várias coisas, mas o seu limite é apenas conseguir fazer isso apenas com as suas criações. Com outras coisas existentes, ela não pode fazer isso mesmo podendo se transformar nelas. Que nem esses desenhos aqui que eu vou demonstrar aí como exemplos. E ela pode fazer isso várias vezes que ela vira alguma forma para poder se expressar, mesmo de uma forma estranha e única. E talvez complexa de entender de primeira, mas o que importa é a forma dela se expressar, fazendo literalmente isso, basicamente. E bem, ela tem infinitas formas dela acabar fazendo isso, e ela faz isso raramente para se expressar algo específico ou fora do comum. E isso só acontece com sentimentos bem fortes e vários sentimentos diferentes ao mesmo tempo. E bem, outra coisa é que ela também vira seres específicos, às vezes só pra zoar, como a Orisa virando, sei lá, uma gótica do nada porque sim. Ou ela vira qualquer personagem que ela acaba tendo foco naquele momento, mas suas leves diferenças são quase impossíveis de perceber, como foi nesse desenho do Jax. E sim, era pra ser a entidade, e não o Jax de Digital Circus. Mas ela se representou sendo ele, mas não com o contexto dele ser um babaca ou coisa do tipo. Era só pela estética mesmo ou expressão própria. E como eu falei, é complexo de entender essa lore toda que eu criei quando ia pra escola todo dia, durante todos esses anos e tudo mais. Já por parte da Naya Mystic, Akita, Dragon Mystic, Dragon Dematic, foi só em tempos que eu passava sozinha mesmo, sem precisar ser na escola. E bom, caso não saibam, aqui tem uma versão loba da Naya Mystic, uma versão para um jogo chamado Dungeon Dogs, que com certeza que tá vendo esse vídeo não vai conhecer. Mas voltando, ela seria uma personagem mais séria e elegante, e sua função é acordar a Layane pra vida e fazer os vídeos do canal. Essa era a ideia do meu antigo canal, basicamente. E raramente eu uso ela pra alguma coisa, já que ela não é muito explorada e não pretendo fazer lores grandes pra personagens. Porque olha o tanto de coisa que eu faço, bro. Porque olha o tanto de coisas que eu tive que explicar, o porquê que eu tenho tantas OCs que representam a minha pessoa. Ou seja, eu não preciso aprofundá-las porque são pedaços da minha personalidade. E elas não precisam de uma personalidade grande e própria. Não, elas só precisam de personalidades mais básicas, que são coisas bem específicas assim. Que são expressões e criações de uma entidade que se expressa apenas assim, mudando de forma e de personalidade. E eu pensei nesse conceito há bastante tempo, mesmo que eu tenha pensado mais nele em 2024 e em 2025. E pelo amor de Deus, não falam que eu tô copiando alguma coisa que já existe, sendo que, pô, cara, eu demorei bastante tempo pra fazer isso e tipo, obviamente que vai existir coisas parecidas, então, pelo amor de Deus. Também essa coisa da entidade, eu pensei nela justamente em 2024, porque na minha cabeça faria mais sentido do porquê eu era uma Orisa e ao mesmo tempo uma Aligata, porque era muito limitado em pensar como é que a Naya Mystic queria virar uma Orisa do nada, sendo que ela só virava só um dragão, então, né? Não é justo eu ter pensado nessa ideia, pra pelo menos, né, que na minha cabeça tava pensando, pô, como é que eu ia fazer uma parada dessas, né, as vocês, os Caramba 4, e como é que eu poderia me representar? E tipo, eu não queria fazer um multiverso, então, né, aí eu decidi escolher essa ideia mesmo, e eu achei legal, achei interessante também. E também me baseei bastante no Sonic.exe com essa coisa de ser uma entidade. E assim nasceu essa ideia de que ela viraria qualquer coisa por diversão própria e para se expressar com suas personalidades para serem mostradas essas formas dela. E tipo, essa ideia de ser uma entidade não é pra ser tipo, de briga, de luta, de coisa e tal. Não, ela foi feita só pra ser uma expressão, só pra poder se expressar e poder agir, reagir e outras coisas. Raramente ela quer matar ou algo do tipo, só dependendo da situação mesmo. E ela foi feita justamente pra mostrar suas personalidades e essas formas dela, de uma maneira única. E tipo, não sei vocês, mas pra mim eu acho isso bem legal e criativo da minha parte, por mais que depois apareceu esse conceito e nem sei quando, mas pelo menos eu fiz do meu jeitinho mesmo. Isso tudo não é apenas uma lore de Mal 6, sim uma forma criativa de demonstrar meus sentimentos e personalidades, desenhando os personagens que eu gosto e as OCs que eu criei. E eu acho isso bem mais legal do que o multiverso, como eu falei, e todas as personagens se encontram, sei lá, eu acho isso demais incrível, mesmo que as minhas personagens já se encontram como se fosse um multiverso. Mas uma capacidade da entidade literalmente conseguir também se multiplicar no seu universo. E enfim, eu amo esse conceito que eu criei para explicar as coisas que eu sinto, demonstro, e minha forma libertadora de demonstrar quem eu sou de verdade. Obviamente eu não sou uma entidade de verdade, pelo amor de Deus. Mas eu gosto disso pra me expressar como pessoa na internet ou nos meus desenhos mesmo. E por mim, dane-se se alguém falar que esse conceito existe faz tempo, ou sei lá o que, de personalidades no mesmo corpo,
ou mudar de forma, ou qualquer coisa que eu citei. É meu jeito, cara. Me deixa, pelo amor de Deus. Deixa eu fazer minhas coisas, pelo amor de Deus. Também é uma maneira de eu ser expressiva, não só com os personagens criados, com uma lorezinha, os caramba quatro. Mas o que eu faço é só pra dar uma pimentada nesse conceito, pra dar umas histórias mais legais, além de ser só umas personalidades diferentes. E bem, encerrando o vídeo, obrigada por assistirem até aqui. E também eu agradeço de coração a todo mundo que me apoia e que gosta de mim, os Caramba 4, e que... eu cheguei bem longe. Eu literalmente comecei a ter um canal com 12 anos, então... Pô, cara, é uma conquista e tanto ter chegado até aqui, e ainda mais com 18 anos, então, né? Muito obrigada a todos. E bem, antes do vídeo acabar, eu só tenho uma coisa a dizer. Eu virei a forma de Supremo. Eu sinto shadow no meu cu, Larissa, não quero teus beijos. Só me apaixono por ouriços pretos ou azuis nos pelos. Mas de qualquer jeito não quero ser humano. Quero só esse bando de animais lindos com muito tesão. Não quero namorar a mulher que quer me dar shadow.